Glória a Deus pelo seu amor, pela sua graça, pela sua fidelidade. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez, nesta noite, para ministrar um culto de adoração e louvor ao Senhor. Aqui estamos para trazer uma mensagem de vida, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança para o seu coração. Eu quero te convidar para abrirmos a Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, do versículo 22 em diante. Diz assim as Escrituras, o texto nos fala que Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao ver-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, é com muita alegria que estamos aqui para ministrar ao seu coração uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Eu quero lhe chamar a atenção que quando Jesus convida os seus discípulos para atravessar o mar, certamente aquela tempestade pegou os discípulos de surpresa. Os discípulos foram surpreendidos com aquela tempestade, mas Jesus não, porque Jesus é Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, presciente. Jesus sabia o que haveria de acontecer. Jesus tinha ciência do que aconteceria. E Jesus, ele, quando levou os discípulos a essa experiência, ele tinha um propósito no seu coração. Nós vemos, queridos irmãos, o texto nos fala que Jesus, ele despediu a multidão. As multidões eram muitas pessoas, e mandou que os discípulos atravessassem aquele mar. A experiência dos discípulos na tempestade pode ser para nós um estímulo para todos nós que atravessamos as tempestades da vida. Mesmo em meio às tribulações, nós podemos contar com várias certezas. A primeira dela é: Ele nos trouxe aqui. Nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.
Se o Senhor levou os discípulos àquela experiência, o nosso Deus sabia o que estava fazendo. Nós vemos que a tempestade veio quando eles estavam debaixo da vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e é agradável. E os discípulos estavam dentro da vontade de Deus e não como Jonas. Jonas, ele estava fora da vontade de Deus e também passou por tempestades. Uma vez que Jesus sabia que uma tempestade estava prestes a vir, porque os mandou de forma liberal para o meio dela? Porque os discípulos estariam mais seguros no meio da tempestade e dentro da vontade de Deus do que na terra com as multidões fora da vontade divina? Não devemos jamais, queridos irmãos, julgar a nossa segurança apenas com base nas circunstâncias. As circunstâncias poderão nos confundir, as circunstâncias poderão nos enganar. E a Bíblia diz que nós não devemos andar por vista, mas por fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vemos que ao lermos a Bíblia, descobrimos que há dois tipos de tempestades: as que vêm para a correção, quando Deus nos disciplina, e as que vêm para o aperfeiçoamento, quando Deus nos ajuda a crescer. Jonas enfrentou uma tempestade porque havia desobedecido a Deus e, portanto, deveria ser corrigido. Os discípulos, eles enfrentaram a tempestade porque haviam obedecido a Cristo e precisavam ser aperfeiçoados. Vemos, queridos irmãos, que Jesus os havia testado numa tempestade anteriormente, quando estava num barco com eles. Lá em Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27, Jesus estava num barco com eles. Jesus estava junto com eles, estava num porão, descansando, estava dormindo. E veio uma tempestade muito grande no mar, ondas gigantescas, o vento com muita força, muito ímpeto. Mas Jesus estava no barco. Eu quero te dizer que Ele está no barco da sua vida. Não tenha medo, não temas, porque o Senhor está contigo. Deus é aquele que pode aperfeiçoar a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Quem de nós imaginaríamos, quando começou o ano de 2020, que iríamos passar por esse momento de dor, momento que traz insegurança, que traz medo? Quem de nós imaginaríamos que isso poderia acontecer? Mas eu quero te dizer que nada surpreende o nosso Salvador. O nosso Deus nunca ele foi pego por alguma coisa inesperada. O nosso Deus sabe de todas as coisas. Ele está no controle. A Bíblia diz no Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós vemos, amados irmãos, no texto bíblico, que muitos cristãos, eles têm a ideia equivocada de que ao obedecer à vontade de Deus, só navegarão por águas tranquilas. Jesus nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Precisamos colocar nossa fé firmada em Cristo Jesus, independente das circunstâncias, independente das tempestades,
independente das lutas, independente das dificuldades. Precisamos manter a nossa fé firmada no Senhor. Tem uma canção no cantor cristão que muito gosto, que nos diz assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, num sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Precisamos continuar confiando em Deus, colocando a nossa esperança no Senhor. Quando nos encontramos numa tempestade, por causa da nossa obediência ao Senhor, devemos lembrar que Ele nos trouxe até aqui e Ele cuidará de nós. A Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuidará de vós. Temos um Deus que cuida da gente. Deus, Ele não levou os discípulos para uma experiência, para ficar no meio do caminho, para haver ali um naufrágio e todos perecerem. Não, o Senhor levou-os a uma experiência, mas o Senhor estava com eles, o Senhor estava perto, o Senhor foi sobre as águas, ao encontro dos discípulos que estavam longe, não podiam, eles mesmos com as suas habilidades de pescadores, eles não podiam se salvar, foi algo extremo. E o nosso Deus, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus é fiel, Ele cuida de nós, Ele cuida do seu povo. E nós vemos no texto bíblico que Jesus, Ele foi orar sozinho. Enquanto os discípulos estavam começando a sua navegação, Jesus foi orar. Eu quero te dizer que Jesus está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele está orando por nós ainda hoje. O Senhor não está aquém as situações, as aflições deste mundo que não podem ser comparadas com a glória que haverá de ser revelada. Deus está trabalhando, Deus está fazendo algo. Quando nós cremos, nós veremos a glória de Deus. E nós vemos que Jesus estava orando. Essa cena retrata de maneira muito vívida a igreja e o Senhor nos dias de hoje. Nós outros, como povo de Deus, estamos no mar, em meio a uma tempestade, e Jesus Cristo está no céu, intercedendo por nós. Jesus está nos céus, intercedendo por mim e por você. Romanos 8:34. Nós vemos, queridos irmãos, que o mestre estava vendo os discípulos e sabia da situação deles. Assim como nos vê hoje e sabe e conhece todas as nossas necessidades. Ele está nos vendo. Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai amoroso que está com os braços abertos para nos acolher. É um Pai amoroso que está pronto a nos socorrer. E nós vemos, queridos irmãos, que Ele sente o fardo que carregamos e sabe o que nós estamos passando. Jesus orou pelos seus discípulos para que a sua fé não falhasse, para que a sua fé não esmorecesse. E vemos, amados, se soubéssemos que Jesus está orando, como seria bem melhor as nossas reações diante das dificuldades, diante das lutas, diante dos intempéries da vida. Ele está orando por nós. Ele está diante do Pai, intercedendo por nós. Também precisamos ter uma consciência que Ele virá. Jesus está conosco, Jesus está orando por nós e Ele virá até nós.
Muitas vezes temos a impressão de que Jesus nos abandonou justamente no momento mais difícil da nossa vida. Às vezes nós pensamos que Jesus é como um ser humano. O ser humano às vezes deixa o outro, deixa o soldado ferido no meio do caminho, deixa o soldado ferido perecer. Mas não, o nosso Deus, Ele é aquele que vem ao nosso encontro, é aquele que está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, diz o Senhor. E vemos aqui num texto, os irmãos amados, que o Senhor é aquele que está presente, está conosco. Em vários salmos, nós encontramos o rei Davi, ele, diante de circunstâncias difíceis, queixando-se de que Deus parece distante e indiferente. É verdade que às vezes achamos que Deus está distante. Eu me lembro quando os discípulos no caminho de Emaús, eles tristes no meio do caminho, na caminhada, abatidos porque Jesus havia morrido. Diz a Bíblia que Jesus vai até eles e começa a conversar com eles, a andar com eles. E eles diziam: porventura o nosso coração não ardia quando ele falava conosco? Jesus estava ali explanando a palavra, porque lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho. O que nós precisamos, queridos irmãos, nesses dias de tempestade, é colocar a nossa fé firmada no Senhor, é parar para meditar nas Escrituras, é buscar de Deus a nossa força, porque a nossa esperança tem nome, e o nome da nossa esperança se chama Jesus Cristo. E os discípulos caminhando com Jesus, e Jesus mostrando para eles que eles não estavam sozinhos. Você não está sozinho, Deus está conosco. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vemos, amados irmãos, que Davi, ele mesmo assim, o salmista sabia que a seu tempo Deus o resgataria. Ele muitas vezes em momentos difíceis, ele achava que Deus havia o abandonado, mas logo nós vemos nos salmos ele dizendo que Deus estava o socorrendo, que Deus no seu tempo estava resgatando a sua vida. Até mesmo o grande apóstolo Paulo, o apóstolo que pregou aos gentios, ele viu-se numa situação tão difícil, que lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele diz que foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo se encontrou em momentos tão difíceis na vida dele, que ele até achou que não havia mais esperança. Aí eu me lembro que Paulo estava no navio, e Deus disse que haveria de ter uma grande perdas materiais, mas as vidas seriam poupadas. O grande vento Euroaquilão, que abateu aquele navio, que o navio teve que ser jogado tudo que havia de bagagem fora, mas Deus poupou a vida. Eu quero te dizer que Deus está conosco. Deus é o Deus fiel. Ainda que, se porventura tivermos perdas materiais, mas enquanto há vida, há esperança. Você
é um vencedor, é uma vencedora. Desde o ventre das nossas mães já somos vencedores. Vencemos uma guerra desde o ventre das nossas mães. Você é um vencedor. Tenha bom ânimo, seja forte. Deus é contigo e você poderá superar esse momento difícil que você está passando. A tempestade, ela vai passar. Porque o Senhor está no barco, o Senhor está vindo ao seu encontro para te socorrer e para te abençoar e para te dar a vitória. Jesus, queridos irmãos, sempre vem ao nosso encontro durante as tempestades. Lá em Isaías 43, versículo 2, a Bíblia diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Deus está com você, Ele está conosco. Talvez Ele não chegue no momento que mais precisamos dEle, mas Ele chega na hora certa. Deus não se atrasa, Deus não chega adiantado, Ele chega na hora certa. Deus está no controle, descanse nele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vemos, queridos irmãos, que o mestre esperou até o barco estar o mais distante possível da terra. Ele sabia que os discípulos não estavam mais em possibilidades de nadar e alcançar a terra seca. Até não houver mais nenhuma esperança do ponto de vista humano, Deus pode crer. Quando o homem diz que não, Deus tem uma palavra dizendo que sim. A tempestade pegou os discípulos de surpresa, mas não pegou Jesus. Essa pandemia pegou a humanidade de surpresa. Me pegou de surpresa, lhe pegou de surpresa, mas Deus está no controle. Nós começamos este ano ministrando essa palavra aqui, que está aqui em Isaías 43, 19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura, diz o Senhor, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus prometeu para nós fazer algo novo. E eu quero te dizer que há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas brotará. Deus vai fazer algo novo. Deus pode sim da fraqueza tirar força. Deus pode sim do nada chamar à existência o que não existe. Deus pode abrir porta aonde não tem, porque para Deus nada é impossível. Deus é fiel, confie nele. Deus virá ao seu encontro, ele virá até nós. Então nós vemos que a fé dos discípulos, a fé deles foi testada. Jesus testou a fé dos discípulos, teve de remover qualquer recurso que os fizesse sentir seguros. Eles ficaram sem nenhum recurso, embora sendo pescadores experientes, embora acostumados a enfrentar tempestades, mas aquela tempestade foi uma tempestade que causou pavor. Eles ficaram aterrorizados, com medo. Quem sabe na vida você já passou por muitas dificuldades, por muitas lutas, por muitos intempéries, mas parece que esse veio com mais força. Mas eu quero te dizer que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus está agindo, Deus está operando, e o Senhor diz: operando eu, quem impedirá? Deus vai fazer algo.
há pessoas que estão buscando. Nunca na história da nossa geração vimos a igreja orar tanto como está orando. É campanha de oração, é busca de Deus, é restauração do culto familiar. Tudo isso, o nome de Jesus está sendo glorificado. E nós precisamos continuar confiando no Senhor. Precisamos continuar colocando diante de Deus as nossas lutas, as nossas demandas, porque Ele é fiel. Porque Jesus andou sobre as águas? Ele andou sobre as águas para mostrar aos seus discípulos que Ele está acima daquilo que nos causa temor. Ele está acima dos nossos problemas. Ele está acima do coronavírus. Está acima da crise financeira. Ele está acima das doenças. Ele está acima dos nossos inimigos espirituais. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, acima de principados e potestades. O nosso Jesus é poderoso para operar infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus é fiel. Deus é bom. Deus cuida de nós. Não se desespere. Confie. Descanse no Senhor. Lance os seus cuidados nas mãos do Senhor. Nós vemos, amados irmãos, que Jesus, Ele andou sobre as águas. E os discípulos, eles não conheceram Jesus. Por que será que eles não conheceram Jesus? Porque não estavam procurando por Ele. Se estivessem esperando com fé, se eles estivessem confiando mesmo em meio às circunstâncias, eles não teriam medo quando avistou Jesus. Pois se eles estivessem com fé, eles teriam reconhecido o seu mestre de imediato. Em vez disso, concluíram que era um fantasma. O medo e a fé não podem andar juntos. Não há comunhão entre o medo e a fé, pois o medo sempre nos impede de ver a presença de Deus. Não temas, o Senhor está conosco. Observe que Jesus, Ele antes de acalmar a tempestade, no versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Os discípulos gritaram, ficaram com medos, tomados de medos, gritaram: é um fantasma. Mas Jesus, antes de tratar das circunstâncias, tratou dos discípulos, tratou da vida deles. Sou eu, tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus primeiro trata de nós. Primeiro Jesus vai cuidar de nós. Porque se Jesus, Ele mudar as circunstâncias e nós permanecermos ainda duvidando dEle, não haverá mudanças. Mas quando o Senhor Jesus vê os discípulos com medo, tomados de medo e gritando, Jesus imediatamente diz para eles: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Diga para uma pessoa que está ao seu lado aí, na sua casa, ou você que está acessando em qualquer meio de comunicação essa mensagem, diga para ele: o Senhor Jesus diz para mim e para você: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus trata dos discípulos. Jesus, Ele nos trouxe até aqui, Ele está orando por nós, Ele virá até nós e Ele nos ajudará a crescer. Esse era o propósito da tempestade: ajudar os discípulos a crescer em sua fé. Um dia Jesus teria de deixá-los e eles enfrentariam muitas tempestades em seus ministérios.
Aí eu me lembro do próprio Davi, que enfrentou ursos e leões, defendendo e protegendo o rebanho do seu pai. E quando chegou uma dificuldade maior, quando o gigante foi para ofender o povo de Israel, quando o gigante foi para menosprezar o povo de Deus,